Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas faltas, Senhor. Ó Jesus, nos ensina como afiar o machado, Senhor. Tantas áreas de nossas vidas, Senhor, que cada um na sua específica, que está precisando fazer isso, Pai. Está precisando ter atitude, está precisando de instrução, está precisando, Senhor Jesus, do Senhor fortalecer. Nos oriente, Senhor Jesus, que nós possamos ser sábios, que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo e que a palavra entre no nosso coração, Pai, que nossos ouvidos estejam abertos, nossos olhos, Senhor, tire as escamas, Senhor. Ó Jesus, que nós possamos ver o que nós não estamos vendo e ouvir o que nós não estamos ouvindo, Senhor. Que entra no nosso coração e que nos ensine, Senhor. Nós dependemos do Senhor e necessitamos do Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Nos abençoa esta manhã e nos guia com Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Quero dar os avisos. No próximo sábado, nós teremos a reunião de homens aqui na igreja, né? Então, é o nosso papo de homem e o primeiro desse ano. Então, será no próximo sábado, às 7 horas da noite, aqui, né? No salão aqui embaixo, tá? Então, nós estamos convidando todos os homens para estarem aqui. Nós estamos orando pelas pessoas que estão enfermas. Tem pessoas que estão enfermas emocionalmente, outros estão fisicamente mesmo, né? E nós temos pedido ao Senhor para consolar e confortar e curar, né, os nossos irmãos. Então, graças a Deus, né, eu estou praticamente curado, né? Então estou passando bem, graças a Deus. Nilson ainda está com um pouquinho, mas também, né, Deus tem abençoado, nós estamos recuperando, né? Ronaldo também, né? Louvar o Senhor que está melhor, Saudalita, Dona Regina está aqui com a gente, né? Então são pessoas que nós temos orado, Eunice, né? Pedido a Deus por eles, então vamos continuar orando, tá? Então orar pela nossa igreja, pelos trabalhos da igreja. No próximo mês nós teremos trabalho com as mulheres, com os casais, então já vamos preparando aí para participar, tá bom? Nós vamos separar e eu vou dar oportunidade então para a gente orar, para dividir as classes. Eu queria que os irmãos, os jovens e crianças que estão aqui, tem criança ainda que vai para a sala? Acho que não, né? Nós vamos orar, né? Pedir o Senhor para abençoar e logo depois da oração os irmãos poderão levar e os jovens irem para a classe, tá? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio, Senhor, de viver mais um dia, Senhor, na Tua presença. Queremos te agradecer também, Senhor, a oportunidade que nos dá de estar reunidos em comunhão aqui na Tua casa. E queremos pedir, ó Deus, a Tua bênção, Senhor, sobre a lição que será apresentada aqui, Senhor, da classe dos jovens, das crianças. Que, ó Deus, Teu Espírito Santo esteja ministrando, Senhor, através dos professores e trazendo, Senhor, uma palavra, Deus, para o nosso coração, para nos consolar, nos confortar, nos animar, Senhor, e nos edificar. Pedimos, Senhor, a Tua graça, Tua misericórdia sobre as pessoas que ainda estão enfermas. Ó Deus, o Senhor esteja visitando-as com a Tua graça, ó Deus, com o poder da Tua mão, Senhor, e derramando sobre elas a Tua bênção nessa manhã, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos e nós oramos, Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Então, vamos nos separar, né? A classe de catecumenos também, né? E eu quero convidar os irmãos aí a abrirem suas Bíblias no texto de Apocalipse, capítulo 19, tá? E a última lição que nós tivemos, nós falamos do primeiro verso até o versículo de número 10, né? E falamos sobre o casamento e as bodas do Cordeiro, né? Então foi de 1 a 10. Hoje nós vamos falar sobre a vitória do Cordeiro, tá? Então a primeira lição foi no capítulo 19, foi as bodas do Cordeiro, e agora hoje nós vamos falar sobre a vitória do Cordeiro. Então, abrindo a sua Bíblia aí, capítulo 19, nós leremos a partir do versículo de número 11, verso 11, né? Então, capítulo de número 19, o versículo de número 11. Aí o texto diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro,
e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como de chamas de fogo, na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Tem o seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais a carne dos reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. A besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos para dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Que Deus abençoe o texto que nós lemos, e nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre a vitória do Cordeiro, né? Nós falamos na semana passada sobre as bodas do Cordeiro, e os irmãos lembram que a cena que João viu foi uma cena em que a igreja agora celebrava nos céus com Cristo, né? Ou seja, era o casamento, né, de Cristo com a igreja. Então era um momento festivo que duraria para sempre, né, diz o texto. E aí nós citamos até o exemplo do casamento judaico, e fazendo uma comparação, né, como era o casamento judaico com a cena em que foi descrita aqui no capítulo 19, a partir do versículo 1, né? Então, lembrei os irmãos que quando a menina e o menino ainda eram pequenos, havia um comprometimento dos pais em casá-los, né? E aí firmavam um acordo no casamento. Aí depois, quando eles chegavam à idade adulta, havia um período de noivado, né? Então, onde o compromisso era reafirmado, e aí ficava comprovado que haveria um casamento. No dia do casamento, o noivo, geralmente montado num cavalo branco, ia à casa da noiva buscá-la, e os seus amigos, companheiros, né, iam com ele num cortejo até chegar lá na casa do pai da noiva. Aí ele pagava o dote, né, e aí logo em seguida ele pegava a noiva e levava a noiva para as núpcias, né? E aí a festa viria logo em seguida, que durava 7, dependendo da condição financeira da família, ou até 14 dias, né, dependendo se era uma família mais abastada. E aí nós fizemos então uma comparação com isso, né? Então, que Cristo, na sua morte, ele comprou a igreja, né, pagou o dote, né, e aí firmou o noivado, e aí depois na sua volta, ele virá acompanhado dos seus anjos, né, e virá para buscar a sua igreja, e aí depois haverá o casamento e as bodas, né, e a festa nas bodas do Cordeiro, né? Então fizemos essa comparação para mostrar como seria no fim. Agora a cena aqui não é com a igreja, agora a cena é com os ímpios, com aqueles que estão do lado do dragão, da besta e do falso profeta, para lutarem contra ele e contra a igreja. Então agora, por isso nós dissemos que o tema é a vitória do Cordeiro, né, e da sua igreja contra os inimigos, né? Nós falamos sobre os inimigos de Cristo, né, e da igreja. Nós falamos que
o primeiro inimigo é o dragão, né, que representa Satanás. O segundo inimigo é a besta, que emerge do mar, que representa o anticristo. A besta que emerge da terra, que representa o falso profeta, né, o que induz, né, os outros a adorarem a besta. E o mundo, né, ou a grande Babilônia, a igreja falsa, o governo que age no mundo inteiro, liderado pelo anticristo, para agir contra a igreja e contra Cristo, né? Então, nós falamos também da comparação feita, né? Que sempre Satanás, ele quer imitar as obras de Deus, e ele sempre quer se passar por algo verdadeiro. Então, Paulo diz assim, que o Satanás pode até se transformar num anjo de luz para enganar os seus escolhidos, né? Até os próprios escolhidos. Então, assim, a ideia do diabo é assumir uma semelhança com Deus, e os seus agentes assumir uma semelhança com aqueles que são de Deus. Então, quando Satanás tentou ser igual a Deus, né, desde o princípio, esse foi o seu pecado, né, então, a partir daí ele começou a gerar uma semelhança, né, para tentar, uma semelhança falsa, mas para tentar enganar, né? E aí a gente vê então ele na figura do dragão, né, para vir, para atacar a igreja, né, e atacar Cristo. Lá no capítulo 12 nós vimos isso, né? A mulher grávida para dar à luz ao filho varão, e ele tentou matar o filho varão, agiu contra ele, o filho foi para o céu. Aí a partir daí ele começa a atacar a igreja. Então a igreja sofre perseguição, morte, tudo porque ele não pôde destruir o filho varão, que era Cristo. Então agora ele voltou-se contra a igreja, né? E na sua luta com a igreja, ele usa não apenas os seus agentes, os demônios, mas usou também figuras que representam, contrasta, né? Mas ao mesmo tempo é uma semelhança da igreja de Cristo. Então veja, a besta que emergiu da água, que tinha 7 cabeças, lembra? Diz que ela foi ferida de morte, mas ela foi curada. Então é a semelhança de Cristo, que morreu e ressuscitou, né? O falso profeta, que conduz as nações a adorarem a besta, essa besta que foi ferida e não morreu, ressuscitou, né? Então o falso profeta é uma semelhança do Espírito Santo, né, que vem para dar testemunho, né, de Cristo, para que as pessoas adorem a Cristo. Então o falso profeta vem para levar as pessoas a adorarem a besta, que tenta imitar a Cristo, né? Então, está vendo a semelhança? E aí, assim como a igreja é composta, né, de todas das pessoas, de toda tribo, povo, nação, em todo mundo, então a mesma forma, a igreja falsa, que foi criada pelo anticristo e pelo falso profeta, também congrega pessoas de toda tribo, povo, nação, do mundo inteiro, né? Outra semelhança também, gente, que é colocada aqui, é que assim como aqueles que são de Deus foram selados, né, com o selo do Cordeiro, os que são adoradores da besta foram selados com o número da besta, né? Lembra? Nós já estudamos tudo isso. Então essas semelhanças, elas estão tudo aqui dentro do livro do Apocalipse, tá? Uma coisa também importante a gente falar, que eu quero mencionar aqui agora para os irmãos lembrarem, é que Apocalipse, ele não preocupa com datas, né? Porque como é uma história recontada, né, a cada divisão, né, nós tivemos 4 divisões da primeira parte, do capítulo 1 ao 11, e depois mais 3 divisões do capítulo 12 até o 22. Então, como ele reconta a história, ele não está preocupado com data. Então nós não podemos dizer assim, isso vai acontecer agora. Então, de repente a gente vê a igreja no céu, de repente a gente vê a igreja na terra. Então por quê? Porque a história está sendo contada novamente. Então, para não ter confusão, a gente não pode pensar em data, né? Então a gente não pode pensar que esse acontecimento agora é o fim. Não, é o anúncio do fim. O fim só se dará no capítulo 22, onde encerra.
tá? O livro do Apocalipse. Mas o juízo ele já foi desde o princípio anunciado. Na primeira divisão, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, já apresentou o juízo. Só que todos eles de forma parcial. O juízo total, né, final, acontecerá no capítulo de número 22. Então, no capítulo 19, nós vimos a cena das bodas do Cordeiro, casamento de Cristo com a sua igreja. E agora, nesse texto que nós estamos lendo aqui, nós vamos ver a vitória do Cordeiro contra os inimigos, tá? E aqui, contra os inimigos, e o juízo de novo sendo apresentado, né? Porém, o juízo aqui ainda é parcial, tá? Não é total, tá bom? Então vamos lá. Olha qual é a visão que João tem agora: a aparição no céu do noivo, né? Agora ele está vindo para julgar os seus inimigos, beleza? Pastor, essa enganação toda aí vai ser na totalidade, mas isso acontece todos os dias, né? Querendo se passar por Jesus, querendo se passar pelo Espírito Santo. Sim. Isso até dentro dessa igreja. Porque ainda não chegou o fim, né? Então, por isso está caminhando para lá. Mas todo dia. Sim, é a história sendo confirmada. Quer dizer, cada dia nós estamos vendo, né? Nasce uma igreja, cada dia levanta um profeta aí, né? Vindo, tentando enganar. Em todas as épocas, né, irmão, nós tivemos períodos na história em que movimentos levantaram, né? E dizendo ser a verdade, e era engano, né? Era o espírito de engano que estavam conduzindo as pessoas, né? Nós já tivemos isso demais. Tivemos casos, né, como Jim Jones lá nos Estados Unidos, que matou centenas de pessoas. Esse último caso agora do suicídio em massa lá, né, nos Estados Unidos, lembra? O pastor lá induziu as pessoas a fazerem um jejum lá e morrerem e suicidarem porque seriam salvos, né? E assim, gente, nós temos na história vários momentos em que o dragão e os seus agentes estão agindo, né, até chegar no dia final. Aqui agora, irmãos, o sinal que João vê no céu, ele vê um homem montado num cavalo, né? Então ele vê o Senhor Jesus vindo vitoriosamente no céu. Por quê? Porque quando ele vai descrever Cristo, ele usa todas as figuras de um vencedor, né? Então não é mais aquele cordeiro morto na cruz, humilhado. Agora é o Cristo glorificado que está sendo apresentado. Então diz que ele vem no céu e ele está vindo agora para julgar. Então veja, a cena que João tinha visto no início do capítulo 9, o céu abriu para João ver o que estava no céu, que era a igreja, nas bodas. Agora o céu se abre não para João ver o que está lá no céu, mas o que está vindo do céu. E quem é que está vindo do céu? Cristo e os seus anjos, né? A igreja não está descendo com Cristo, né? Quem está vendo agora? Cristo e os seus anjos descendo. E eles estão descendo para quê, irmãos? Para uma peleja, para uma guerra. Então Cristo aparece no céu, João vê acompanhado dos seus anjos, né? Então é um momento, irmãos, em que chegou o final. A igreja foi perseguida, a igreja passou pela grande tribulação, a igreja foi salva, foi liberta, separada, né, do mundo. Lembra? Nós fizemos aqui uma lição que mostrou que era para medir o santuário e tudo, tirar a igreja, mandou a igreja sair do meio do mundo, separou a igreja do mundo, porque agora a Cristo virá para pelejar contra os inimigos de Deus e o mundo. Então agora a igreja está de lado, porque agora quem vai sofrer foram aqueles que foram seduzidos pela besta e foram seduzidos pelo falso profeta e o anticristo para adorarem o dragão e a besta, né? Então agora Cristo vem e quando para essa última batalha, e aí nesse tempo aqui João então descreve na visão que ele tem
desse Cristo que está vindo, né? Que era o noivo, né? O Rei dos Reis, o que casou com a igreja, com a noiva que era a igreja. Agora ele está vindo para destruir os seus inimigos, né? Então notem, primeiro, João descreve, dando títulos a ele para descrevê-lo como ele é, né? E aí, primeira coisa que ele diz, ele é fiel e verdadeiro. Então ele julga com justiça, porque ele é fiel e verdadeiro, né? Segundo, ele diz assim: seus olhos são como chamas de fogo. Então ele tudo vê, tudo está às claras, não há como esconder nada dele, né? Porque os seus olhos são como chamas de fogo. Ele é o vencedor supremo, porque na sua cabeça está uma diadema, não, tem várias diademas, né? Então ele foi coroado, né? Então pensa, aqui já é Cristo glorificado, não é aquele Cristo que João viu como cordeiro que foi morto. Agora João está vendo um Cristo cheio de glória, né? Porque ele está vindo agora para julgar os seus inimigos, para destruir os seus inimigos. Então ele é o vencedor supremo. Mas esse Cristo que João vê, né? Ele é também insondável. Diz o texto aí que ele tem um nome que ninguém sabe, só ele sabe. Aí logo depois ele cita dois nomes. Vocês notaram isso? Primeiro ele diz assim: ele é o Verbo, e depois ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas há um nome, João está dizendo aqui, que ninguém conhece. Isso quer dizer o seguinte, gente, que a revelação do Filho de Deus, ela ainda é limitada à nossa condição, né? Nós nunca saberemos na totalidade quem é o Cristo. Nós o veremos na forma que ele se revelar, mas ele é muito além daquilo que se pode revelar. Isso quer dizer, irmãos, que nossa mente, mesmo depois de salvos, né, será ainda incapaz de conhecer tudo a respeito de Deus, porque nós somos criaturas. Cíntia? Na minha versão fala que tem um nome, ele tem um nome. Não, a gente não sabe o significado do nome. Isso. Quer dizer que é um nome que a gente vai saber qual é o nome, mas não sabemos o significado. Nós vamos saber que ele tem um nome que a gente não sabe o significado, né? Então nós vamos saber que ele tem um outro nome, além desses que João está revelando. Só que ninguém sabe o significado desse nome. Isso quer dizer o seguinte, que tem limitação no nosso conhecimento, né? Então, por mais que a gente possa conhecê-lo, né, ainda assim ele está além da nossa compreensão, que é o nosso Deus, né, gente? Porque, veja, se a gente tivesse condição de conhecer tudo a respeito de Deus, nós seríamos iguais a Ele, não é? E nós somos criaturas, então nunca nós vamos saber tudo a respeito de Deus, nós nunca teremos condição, né, para entender tudo a respeito de Deus, né? No versículo 11 falou que tem os nomes são fiel e verdadeiro, mas tem outro que está em Cristo, que é juiz e guerreiro. E guerreiro, né? Porque ele veio para julgar. Sim, e guerrear. E guerreiro. Está tudo dentro da visão de João aí, desse nome, né? Aí então ele tem um nome aí que não se revela, né? Que ele é insondável, né? Ou seja, isso revela que nós jamais vamos esgotar completamente o conhecimento de Deus, né? De Cristo, né? Tá. Aí logo em seguida ele cita o nome. Ele é o quê? O Verbo de Deus, isto é, a palavra de Deus em ação. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus criou tudo por meio do quê? Da palavra, lembra? E agora Deus vai destruir tudo por meio do quê? Da palavra. Por isso Jesus é o princípio e o fim. Ele é o princípio de todas as coisas, mas ele também é o fim de todas as coisas. E ele é a palavra de Deus, ele é o Verbo de Deus, né? Então o que João está dizendo aí, ele é Verbo de Deus, tudo foi criado por meio da sua palavra, e no final tudo será também destruído por meio da sua palavra. Ele é o amado da igreja e o vingador de seus inimigos, né? Aí vem o que Cláudio falou, né?
Então ele é vencedor, né? E juiz de todas as coisas, né? Note que o seu sangue, as vestiduras dele, João viu que as vestiduras dele estavam manchadas de sangue. Eram vestiduras brancas, mas estavam manchadas de sangue. Quando João viu pela primeira vez, as vestes deles eram tão brancas e mais alvas do que a neve. Agora aqui não. Agora ele está suja do sangue. Mas notem, não é do seu próprio sangue, é do sangue dos seus inimigos, porque ele pisou no lagar de Deus, João diz aí, e aí manchou as suas vestes com o seu sangue. Lembra quando nós estudamos isso aqui, falamos do lagar, que ele veio colhendo as uvas, né? E as uvas aí eram os inimigos, né? Então ele colheu o trigo, recolheu o trigo no celeiro, aí veio, vidimou, né? Colheu na vide os seus cachos que já estavam maduros, jogou no grande lagar da ira de Deus e pisou o lagar. Então agora João está vendo, depois disso, o resultado. Suas vestes estão sujas, porque quando ele pisou o lagar, lembra, irmãos, lá foi 1/3 parte, não foi tudo. Então o juízo foi aplicado lá de forma parcial. Agora ele está vindo depois desse juízo de forma parcial para o juízo completo, total, final. Está vendo como que João vai fazendo a ligação de uma coisa para a outra, né? E aí, então ele vem, e aí as suas vestes estão sujas, né? Manchadas, né? Do sangue da lagaragem, né? Lá do lagar que ele pisou, lagar. E o último nome que João dá para ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ora, se a besta reuniu os reis da terra, os senhores, os grandes, os nobres, todos para a peleja contra Cristo, João aqui anuncia, ele é acima de todos eles. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Agora notem aí, João fala sobre os que estão acompanhando o noivo, esse Rei dos Reis, né? Então abriu o céu, olha em versículo 14. Versículo 14 diz assim: seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então João está sendo acompanhado pelos anjos, Jesus, digo, né? O noivo está sendo acompanhado pelos anjos. Mas notem, irmãos, que as vestiduras dos que acompanham não estão manchadas de sangue. Por quê? Porque eles não participaram do juízo lá no dia do lagar. Então, esses anjos, né, que estão vestidos de vestiduras de linho branco, finíssimo, eles estão com as vestes sem mancha, pura, porque não participaram da batalha e nem participarão da batalha. Eles só acompanharão o noivo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas quem é que vai pelejar? Cristo, né? E como será a peleja? Diz que ele os vencerá com a espada que sairá da sua boca, que é a sua palavra. Lembra que Paulo falou que o anticristo será destruído por Cristo com a palavra que sai da sua boca, né? Então isso quer dizer o seguinte, que essa mesma palavra que ordenou a criação é a mesma palavra que ordena a destruição. Então Cristo está revelando aqui, né, que o poder que ele usou para criar o universo é o mesmo poder que ele usa para destruir seus inimigos. Isso é interessante, né? Ele não usará uma espada com a mão, mas ele usará a espada que sai da sua boca. Quando ele colheu os cachos para o juízo, ele colheu com uma foice, lembra? Com a espada, né, para colher. Mas agora aqui na vitória contra a besta, contra o falso profeta, né, essa vitória é com a palavra da sua boca e não com a espada na sua mão, né? E ele virá então nesse cortejo aí acompanhado de anjos, né? E o exército de anjos descerá com Cristo,
e todos eles estão montados em cavalos brancos, isso significa vencendo e vencedor, né? E todos com vestiduras brancas, né? Como nós vimos aí. Agora, a derrota dos inimigos, irmãos, se dá a partir do versículo 17, versículo 17 e 18. Olha aí a gente vê a vitória de Cristo derrotando seus inimigos. Então diz assim: então vi, versículo 17 e 18, então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais a carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carnes de cavalos, seus cavaleiros, carne de todos, quer vivos, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Vamos fazer um paralelo. Os salvos foram convidados para a ceia. Agora, as aves dos céus são convidadas para outra ceia. E os perdidos são convidados para ser a ceia. Para ser o alimento. Não é? Então veja, lá no céu houve uma ceia preparada para os salvos, e eles comerão da ceia, né? Agora aqui, no juízo de Deus, os ímpios é o alimento da ceia. Então quem vai comer? As aves dos céus. Então eles serão destruídos com a palavra que sai da sua boca, mas quem vai comê-los? As aves que estão no céu, né? Pastor, deixa eu perguntar. Sim? Quando a Bíblia vai dizer que Deus vai preparar diante de nós uma ceia, diante dos inimigos, aliás, para nós, diante dos inimigos, a gente vai poder colocar essa ceia que ele disse lá aqui, ou o contexto é outro? Não. No sentido de que eles vão observar a gente ceando com o Senhor. Sim, mas não aqui na terra. Não na terra. A ceia será no céu. Pois é, mas esses inimigos virão a gente. Verão a gente. Isso. Com o Senhor. Sim. E estarão vendo a gente festejar, né? E aguardando o momento deles, que vai chegar, né? Então, viu que agora a batalha de Cristo agora, né? Primeiro sobre os ímpios, e aí depois ele age contra aqueles que governavam os ímpios. Então, sempre o comandante do exército, ele não vai para a linha de frente, ele fica atrás. Ele manda primeiro o exército para atacar e morrer, né? Quem vai na frente? Eles ficam atrás. A cena aqui é a mesma. Quem ficou para trás? Ficou a besta e o falso profeta, né? Então os outros foram destruídos e são comidos pelas aves dos céus. Mas olha o que diz o texto: que a besta e o falso profeta, eles são lançados vivos. Então aqui, irmãos, tira aquela ideia de aniquilamento dos ímpios, né? De que as pessoas vão morrer no final do tempo e Deus vai destruir tudo e não vai ter mais. Não, eles serão atormentados pelos séculos dos séculos. E aí diz que o anticristo e o falso profeta são lançados vivos lá no lago que arde de fogo e enxofre. Lembra quem já tinha sido lançado no lago de fogo e enxofre? A Babilônia, a grande meretriz. Ela já tinha sido lançada lá, que era a religião falsa, lembra? Então Deus já tinha destruído a religião falsa e o governo do mundial que estava agindo contra a igreja. Agora lança então o falso profeta e a besta. Então os inimigos estão sendo lançados um a um. Aí depois, no final, no capítulo 22, nós vamos ver que o diabo e os seus anjos serão lançados também no lago que arde em fogo e enxofre, né? E aí diz lá que nesse lago, né, jamais sairão desse lago e serão atormentados pelos séculos dos séculos. Se você for no capítulo 20, versículo 10, olha aí, versículo 10 do capítulo 20, diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados todos de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então aqui agora está sendo lançado a besta e o falso profeta, e depois no final será lançado o diabo e os seus anjos.
né? E na ressurreição serão lançados os ímpios ressurretos lá para o lago de fogo e enxofre. Tranquilo, gente? Tem pergunta? Seu Jantos? Eu fico encabulado é porque a nossa fé está limitada demais, mas tudo se tratando de Deus é sobrenatural e poderosíssimo, né? Sim. A gente não pode nem olhar para o sol e ter um anjo em cima do sol. Pisando o sol, né? Como é que pode uma coisa dessa, né? Tudo é assim, por exemplo, a criação, depois a salvação, o meio que Deus usa, para depois concluir com essas coisas todas, é algo assim muito sobrenatural mesmo. E aí, seu Jantos, o bom é que a gente tem o conhecimento total, né, da história de Deus, né? A história que Deus montou. E aí a gente vê que a história segue uma sequência. Ela começa lá na criação e ela se encerra na nova criação do novo céu e nova terra. Então, olha, há uma história sendo contada, mas há uma história sendo dirigida em todo o tempo, né? O Deus que criou o universo é o Deus que controla o universo. O Deus que criou o mundo é o Deus que rege o mundo. Amém. Né? Então, ele começou lá e vai até o fim. Então, a história, ela não para e ela não é limitada, né? Então, não há como mudar a história, porque a história está sendo governada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Talvez as pessoas não avaliem o prêmio, esse prêmio final, né? Total e final, né? Da igreja. É por isso que lá em Malaquias, quando os homens lá, né, começam a questionar Deus e dizer de que adiantou a gente servir a Deus, né? Que os ímpios pecam e escapam, né? Aí Deus falou: não, há um dia em que haverá essa diferença, em que nesse dia serão revelados, né, o que é justo e o que não é, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Que dia que é esse, irmãos? É esse dia aqui que João está falando, né? Só uma coisa. Sim. De acordo com o contexto que eu estou explicando, a gente tem uma ideia de achar que a igreja vai guerrear com Cristo. Isso. Mas o texto aqui diz que não. Que ele já guerreou, ele faz sozinho. Sim. Pois é, qual é a guerra da igreja? A guerra da igreja é aqui. É aqui, no mundo, né? Então é aqui. Nós vamos sofrer, nós vamos passar por lutas e dificuldades, é aqui. Né? Depois que o Senhor nos levar, né? Aí que haverá a batalha é contra Cristo. Só Ele. Por enquanto a perseguição é contra Cristo e a sua igreja, né? Mas na batalha é contra Cristo. Então ele, nem, pelo que nós vimos aqui no texto, nem os anjos participarão disso, né? Porque a visão, eles estão presentes, mas eles não vão participar, porque a ideia que a gente às vezes forma na cabeça é assim: aí Cristo virá com os seus anjos, e os anjos sairão aí matando todo mundo, né? Não, né? Deus, Jesus é o Todo-Poderoso. Se Ele é o Todo-Poderoso, né? Aqui no 19 está dizendo que os reis se preparam para guerrear contra aquele que está montando o cavalo e o seu exército. Mas aí no 20 diz assim, no 21 vai dizer que todos foram mortos com a espada que sai da boca daquele que está montando o cavalo. Então nem batalha dele. Então, e Paulo, agora o curioso é isso, né? Paulo e João, gente, eles não tiveram contato, né? Assim, pelo menos a história diz que eles não viram, né? Paulo foi preso e morto em Roma e depois João lá na ilha de Patmos. E aí os dois escreveram a mesma cena. Paulo na revelação que Paulo teve, né, do anticristo sendo destruído, e João na revelação completa do Apocalipse. Né? Aí a mesma coisa, a mesma história, não se contradiz, né? Então é a mesma história, porque é a história da revelação e a revelação de Deus. Beleza? Mas o interessante, pastor, é que não procura. E também tem Lázaro e o rico, que ninguém que está embaixo, como diz o outro, o que está embaixo vai ver o que está em cima, o que está em cima não vai ver o que está embaixo.
Pelo menos, pelo menos assim, não vê no sentido de comunicar, né? Agora, mas quem está em Cristo, os outros vão ver. E nós também, quando estivermos na ceia, nós não estaremos preocupados com isso, né? Nós estamos preocupados é comer, né? A pessoa está no fundo, estamos lá. Né? O que está acontecendo lá com os outros, nós estamos preocupados é comer e pronto, né? Mas não entendeu o juízo de Deus, né? Porque eles estavam, porque a gente teve toda a oportunidade. Então, mas mesmo assim vão entender o juízo de Deus, que é supremo e perfeito. Perfeito. Então vai saber que eles E aí nesse dia, não é? Nesse dia não haverá mais. Não tem mais jeito. Tem mais jeito, acabou, né? Vocês lembram que quando nós estávamos estudando Apocalipse, nós chegamos lá nas duas testemunhas, lembra? Que nós falamos que o Evangelho foi tirado, depois nós vimos uma outra perseguição, o mundo e os poderosos, né, governados pela besta e pelo falso profeta, impedirão que o Evangelho seja pregado, lembra? Então, para quê? Para que não haja mais salvação de ninguém. A oportunidade, ela vai chegar um dia, ela vai cessar. Quando é que ela vai cessar? Quando o número dos eleitos se completar. Sim. Então Deus é tão maravilhoso e perfeito. Quando o número dos escolhidos de Deus se completar, aí então não haverá mais possibilidade de salvação, porque não haverá mais o oferecimento da salvação. Então isso é muito interessante, porque haverá um tempo na grande tribulação que nós vamos viver aqui, em que pessoas presenciarão o sofrimento da igreja, mas não haverá mais como a pessoa ser salva. Aquele que já foi salvo tem a palavra no coração, né? E aí pronto, mas os outros que ficarem não serão salvos. Aí a igreja já foi bem definida, a igreja já foi separada, né? Já foi medida, separada, a igreja foi tirada do mundo, né? Separada do mundo, para quê? Para que depois o juízo de Deus seja derramado sobre o ímpio, né? Para não correr risco de nenhum daqueles que são salvos, né, perecer. Né? Por enquanto, igual eu estava falando que isso é dia a dia, o senhor estava falando sobre acho que é o pós-movimento ou o anticristo, mas tem uma mulher aí, do Valadares, que falou que lá no sul tem muita religião africana. Aí a juíza aqui de Belo Horizonte processou ela, mas perigoso dar cadeia para ela, né? Porque ela fala coisas afrontando a religião dos outros. A gente discriminação. Já começou, né? A perseguição, ela já começou, já tem tempo, né? O que a gente sabe, né, do Sul é que o Rio Grande do Sul é o estado menos evangelizado do nosso país. De todos os estados da federação, o Rio Grande do Sul é o que tem menos igrejas evangélicas, menos povos evangelizados, né? A gente sabe. E lá tem muito misticismo, né? Muita coisa ligada ao baixo espiritismo, tem muito, né? Agora a gente não pode falar, porque senão fala que a gente está com preconceito, né? Mas tem que pregar o Evangelho. E tem muitos lá que são escolhidos? Tem muitos lá que não ouviram ainda, precisam ouvir o Evangelho. Acaba que eles dão a oportunidade dos que estão indo para lá evangelizar. Tudo de Deus, gente, tem um propósito, né? Nada que acontece no mundo acontece sem um propósito. Então, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, tudo Deus tem um propósito delas, né? A gente precisa entender esse propósito, né? Dona Juju? Esse negócio de quase que os escolhidos vai ser enganado, as pessoas têm que ficar de olho no Evangelho, né? Sim. Tem um foco que é Cristo, né? Porque Deus diz assim, que eles quase seriam, né? Mas eles não serão, né? Mas quase. Mas por quê? Porque as pessoas às vezes podem ficar aí com a mente voltada para as coisas dessa vida, né? Então, e aí a gente precisa tomar cuidado, porque crente pode ser iludido por coisas materiais,
Crente pode ser iludido por sentimentos, né? Crente pode ser iludido por palavra de heresia, né? Que vem, né? Pensamentos, né? Ideias, sofismas, que vem, né? E crente pode ficar também no momento da dor, no momento do sofrimento, também esfriar, né? E pode, não é? Às vezes começa a sofrer e aí, né? A mulher de Jó mandou ele abandonar Deus para livrar do sofrimento. Então, olha gente, quando a pessoa está sofrendo muito e ela não tem uma convicção firme no Senhor, a tentação do inimigo é dizer isso, olha, mas, né, por que você está sofrendo assim, né? Tem que pedir força o tempo todo, né? Eu estava uma das mensagens que a gente está falando em Hebreus, é muito interessante. Às vezes quando uma pessoa está sofrendo demais, né, e não enxerga o propósito de Deus, a tendência dele é perguntar por que eu, né? E aí o servo de Deus mesmo não faz essa pergunta por que eu, ele fala assim, por que não eu? Então se eu sofrendo, eu estou abençoando e sendo um instrumento na mão de Deus para ajudar outras pessoas, por que não eu então participar do sofrimento, né? Ao invés de perguntar por que eu estou participando do sofrimento, né? Pastor, ajuda os outros até orar mais, né? Com certeza. Vamos orar com aquela pessoa, vamos orar com tua ajuda. E ajudar também. A oração. Estimula a oração, estimula as boas obras, né? Uns ajudar os outros. E às vezes ela está doente achando que não está, só ela está, mas ela está ajudando os outros. Também. A dispensarem, né, as coisas. E Calvino falou uma coisa interessante. Calvino falou assim, que Deus nos dá riqueza com dois propósitos, né? Nos dá riqueza, prosperidade, ele fala, com dois propósitos. O primeiro é para que a gente não lance mão da pobreza como um argumento para desviar de Deus, né? Aí a pessoa às vezes está passando necessidade e ele pega e afasta de Deus. Então Deus dá a prosperidade para a pessoa não afastar do Senhor, né? Não maldizer o Senhor, não negar o Senhor, né? Não envergonhar o nome do Senhor. E o segundo, Deus nos dá a prosperidade para a gente ajudar o necessitado. Então a gente pensar que tem pessoas à nossa volta que precisam da gente. Então aí a prosperidade, nós já aprendemos aqui, prosperidade não é só dinheiro, né, irmãos? A melhor definição que eu já vi para prosperidade é o seguinte, é não ter falta. Quem é uma pessoa próspera? Aquele que não tem falta, não é aquele que tem muito não, gente. Porque uma pessoa pode ter muito e ter falta em outras áreas da vida, não é? Pode ter necessidade não suprida, uma necessidade emocional, uma necessidade espiritual, né? Uma necessidade física, né? Mas o próspero é aquele que tem todas as suas necessidades satisfeitas. Então vamos pensar, uma pessoa pode ser riquíssima, mas ele tem uma doença incurável, então ele não é próspero, ele é rico, mas não é próspero, né? Uma pessoa pode ter muito dinheiro e ter um problema mental, né? Ou pode estar ter muito dinheiro e estar passando por um problema emocional muito sério, não é verdade? Então não é próspero. Então Deus nos dá prosperidade para a gente não envergonhar o nome do Senhor, né, mendigando pão, e também para a gente poder ajudar aqueles que estão passando por necessidades. Então a prosperidade, ela vem em todas essas áreas que nós falamos, né, inclusive a financeira, para a gente poder ajudar os outros. Se eu tenho uma saúde emocional boa, eu posso ajudar quem está passando por problema emocional. Se eu tenho uma condição espiritual boa, né? No caso o pastor, né? É para ajudar os outros a crescerem e ajudar aqueles que estão passando por dificuldade espiritual, na luta espiritual, né? Ivone? Eu estou tentando bolar uma pergunta aqui, pastor. Eu vou tentar. Sim. Deixa eu te falar, esse negócio de ajuda é o seguinte, eu conheço uma pessoa ali e sei mais ou menos aquele terra e vejo que não tem retorno. Sim. E ela está
em dificuldade, mas dificuldade assim, que eu ajudo aqui, eu saco sem fundo, cai ali. Sim. Eu ajudo aqui e cai ali. E ela não enxerga isso. Sim. Tá? E fala, ele fala, eu não vou falar. Mas quando você não sabe o que é um doido, tudo bem. Eu não sei o que é um doido, mas o doido, que é o bem-estar dele, não está nem aí do outro. Então será que é doido mesmo, Ivone? Será que é doido mesmo? Uai, o assunto. Porque eu tenho, doido mesmo, né? Pode ser um destino, não sei. O doido mesmo é aquele que. Doido é o que rasga dinheiro, anda nu, né, na rua. Esse é o doido. Doido é o que rasga dinheiro, anda nu na rua. Esse é o doido, né? Então, às vezes, a pessoa pode estar passando por um problema para poder aproveitar dos outros. Eu vejo isso aí. Aí a palavra de Deus diz assim, que a gente deve ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, né? Então, veja, se uma pessoa que diz que está passando necessidade, não tem o que comer e está pedindo dinheiro, então ele não precisa de dinheiro, ele precisa de comida. Concorda? Então a sabedoria, né, a prudência se revela aí. Então, olha, eu estou passando fome, eu estou passando necessidade, estou passando fome. Então então nós vamos te dar comida, né? E se possível, comida pronta, né? Tinha uma senhora na nossa igreja, só para terminar, né? Tinha uma senhora na nossa igreja lá em Monte Carmelo, ela era viúva, já idosa, tinha mais de 80 anos, morava sozinha na casa. Tinha um filho também, mas o filho era bêbado e quase que não ficava com ela lá. E ela tinha uma porção de netos, outros filhos e netos que moravam lá. A igreja levava uma cesta para ela todo mês. E eu sempre ia lá no primeiro domingo do mês levar a ceia para essa congregação. Então eu já levava a cesta para ela. E na hora de fazer a cesta, eu caprichava na cesta, não era uma cesta comum, não. A gente punha fruta, punha bastante verdura, carne na cesta e levava para ela. Aí no dia que nós chegávamos lá, quando eu ia entregar a cesta, tinha umas 20 pessoas na casa dela, dos netos, filhos, iam tudo, porque a cesta ia chegar, todo mundo ia fazer um banquete, né? E durante os outros domingos, que às vezes no outro dia da semana a gente ia lá visitar o pessoal, chegava lá, não tinha ninguém, estava sozinho. Aí o conselho pegou e decidiu, nós não vamos fazer isso mais. Tem uma irmã que mora do lado, numa casa do lado, nós vamos combinar com a irmã e pagar para ela fazer uma marmita no almoço e para a janta para a nossa irmã Dona Filhinha. Aí concordou tudo, eu fui lá e anunciei para ela, falei, Dona Filhinha, a nossa irmã Ilse, que mora aqui do lado, ela vai trazer todo dia para a senhora uma marmita para o almoço e uma para a janta. Só vai comer sempre uma comida quentinha, preparada, toda arrumadinha, vamos trazer para a senhora não passar necessidade. Aí ela ficou muito feliz. Aí quando passou uns dias, uma das filhas botou na cabeça dela que a comida que estava levando lá tinha veneno na comida. E aí ela pegava a comida e as pessoas saíam de lá quando iam embora, né? Ela pegava a comida e jogava lá no terreno, lá para os bichos comerem. E estava passando fome. Aí o que nós fizemos? Não tem outro recurso, né? Então é voltar com a cesta para ela. E aí deixa que os outros lá depois arquem com o problema, né? Então aí vai para a cabeça dela. E voltamos a levar a cesta para ela todo mês. Mas está vendo como que às vezes tem pessoas que, né? Então a gente avalia a situação, né? Às vezes ele está a pessoa está com fome e ele quer dinheiro, né? Ele não precisa de dinheiro, precisa de comida, né? Então você quer comida? Um dia um chegou lá em casa e falou para a Nilce assim, você tem um litro de óleo para me dar? A Nilce falou, eu só tenho um litro de óleo aqui em casa, eu vou fazer o seguinte, vou dividir ele com você. Aí pegou a latinha, pôs a metade do litro e deu para ele, e a outra parte ela usou para fazer comida para nós. Aí nós saímos à tarde para visitar, na próxima esquina lá, a latinha de óleo estava virada no chão lá, né? Então ele não queria o óleo, ele queria o dinheiro, do valor do óleo, né? Para fazer outra coisa.
né? Não queria para mim. Pastor, até porque o vidro de óleo fechado, eles trocam. Transforma em outra coisa, né? Transforma, mas um pouco só não vai. Pastor, mas não diria. E essa pessoa é assim, o negócio de e vai lá no estabelecido lá, pega, tá? E a questão legal, fala, fulano, ó, igual o pompeiro, tá? É que pegou um, já teve, não vai, crucificando, sabe? Aí o que acontece? Aí, a pessoa fica incluída. Você não sabe o que é um, você não sabe? Aí não sabe. Aí, Ivone. Aí, meu filho, ele deve um caidinho, já deu outra alta. Eu sei assim, é um Sim. Tem que eu pensar. pensei bem que, começou a conversar comigo assim, eu vou naquela, eu vou namorar com Deus. Já falei, gente, o negócio é assim, ó, é sim, não. E eu debati, um dia eu peguei a questão aí, chegou na hora que ela saindo para comprar um negócio e vi um dinheiro rápido, louco, querendo dizer assim, não. Você ouviu que é sim, não? Tá? Não vai terminar. Interessante, Ivone, quando Jesus falou sobre as atitudes dos justos, né? Lá em Mateus 25, Jesus não declarou dinheiro. Ele falou assim: eu estava preso e fosse ver, estava nu e me vestido, né? Estava com fome, me deste de comer, né? Era forasteiro e me hospedaste. Jesus não falou hora nenhuma, eu estava passando necessidade e me deu dinheiro, né? Então é coisa para a gente também pensar, né? Então a gente deve ajudar dentro da necessidade que a pessoa tem. Pode ser que uma hora seja dinheiro, talvez é um remédio que a pessoa precisa comprar e vai comprar um remédio para ela. Uma viagem que a pessoa precisa fazer, dá um dinheiro para passagem, né? Pode ser que uma hora vai ser dinheiro, mas aí Deus nos deu sabedoria, né? Para a gente entender. Aí eu estou observando, não é nada. E é assim, sabe o que? Não é melhor. Jesus sabe, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe. Mas o bem-estar para a pessoa tem que ser aqui, ó. Um dia falou na cara assim, Paulo, não viu que a pessoa estava por ali e comentou com por exemplo, não quer, eu quero um negócio legal. E essa pessoa ouviu, sabe, me contou. Pois eu te falei, eu sei que está enxergando. Amém, gente? Não. Vamos terminar então, vamos receber a bênção, né? E aí, no próximo domingo, então, nós não teremos a escola dominical aqui, eu, né, não estarei aqui na escola dominical, o Guilherme vai lecionar para a gente, porque o próximo domingo é a organização da igreja lá em Conceição do Mato Dentro, no horário da escola dominical. E eu, como presidente do presbitério, vou ter que ir lá na organização. Então, mas o Guilherme vai estar aqui trazendo a lição, tá? Nós teremos a escola aqui, só não teremos a lição do Apocalipse, tá? Então vamos orar então, vamos receber a bênção. Pai, te agradecemos, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Te louvamos, ó Deus, porque fazemos parte, Senhor, do Teu povo, dos Teus escolhidos, Pai. Ó Deus, e aguardamos ansiosamente a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, te agradecemos também, Pai, pelo privilégio que nos dá de reunir, Senhor, em Teu nome. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia, até a noite.